do Senhor, meus queridos, que alegria estarmos juntos novamente, aleluia, nessa ministração de segunda-feira, hoje, dia 30 de maio de 2022, uma segunda-feira abençoada, que Deus esteja aí contigo, espero que o Espírito de Deus possa te visitar nessa noite, que você esteja sendo tocado pelo Senhor através da ministração da palavra dEle para os nossos corações nessa noite. Hoje nós vamos estar encerrando, o livro de 2 Timóteo. E já para a semana seguinte vamos estar iniciando Tito, para encerrarmos assim as cartas pastorais de Paulo. Não é? Foi um tempo assim de muito aprendizado, principalmente para mim, não é? Esse período de ministração, de preparo para a ministração, não é? Deus tem falado de uma maneira muito especial ao meu coração, à minha vida, e eu espero que essa noite você possa também ser impactado. Ainda que são as palavras finais de Paulo aqui, são apenas despedidas, como alguns dizem, mas há lições preciosas para nós, na qualidade de líderes, não é? Há lições preciosíssimas aqui, que podemos estar extraindo desse texto que está diante de nós. Amém? Vamos então orar e na sequência vamos ler o texto sagrado a partir do verso 9 do capítulo 4. E Deus certamente tem uma palavra para você, como Ele tem falado já ao meu coração. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos obreiros, pastores e líderes, ó Deus, que estão neste momento conectados e aqueles que vão assistir, ó Deus, posteriormente essa ministração. Que o Teu Espírito venha de encontro às nossas vidas, abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, ó Deus, e que Tu possas ministrar em nós aquilo que é o Teu propósito. Nos ensina por meio desta palavra, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Como és precioso, irmão. Amém? Meus queridos, nós vamos ler agora os versículos finais desse capítulo 4 e os versículos finais da segunda carta de Paulo a Timóteo. E aqui, claro, Paulo vai falar de algumas coisas importantes, não é? E ainda que seja em tom de despedida, não é? Ele está se despedindo aqui do seu companheiro, né, Timóteo, do seu filho na fé, e, é claro, esperando poder estar junto com ele o quanto antes. Mas como toda a palavra de Deus é inspirada, e toda a palavra de Deus é proveitosa, não é? Para instruir, para redarguir, para corrigir, né? Para edificar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aprovado por Deus. Amém? E esses versos que estão aqui diante de nós são versos também importantíssimos, fazem parte da palavra e tem aqui mensagens que podemos extrair desse texto em nome de Jesus. Uma pena que o nosso tempo certamente não nos permitirá, não é, entrarmos no meandro das coisas aqui, mas vamos tocar, pelo menos superficialmente, em algum dos pontos principais. Vamos ler então a palavra de Deus a partir do versículo de número 9. Vamos estar lendo então as Escrituras para nós. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Efésio. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Próximo verso. Dê saudações a Prisca e a Aquila e a casa de Onesífero.
Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, eu deixei doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Amém? Paulo aqui, meus queridos irmãos, ele está terminando, a parte principal de sua carta, e ele coloca sobre os ombros do jovem Timóteo, a responsabilidade, esse fardo aí, de ser apóstolo entre os gentios, de levar a mensagem de Deus aos gentios, E por muitos anos Paulo foi esse mensageiro, esse apóstolo, Ele se auto-intitula como apóstolo entre os gentios. E aqui agora ele está passando essa responsabilidade para o seu filho na fé, Timóteo. Alguns estudiosos, eles pensam que essa parte da carta de Paulo não é autêntica, mas a maioria dos estudiosos concordam que esta parte de Timóteo foi escrito pela pena de Paulo. E a gente pode ver vários detalhes aí, e os nomes que ele menciona, e isso é prova mais que contundente, de que foi Paulo que escreveu até o final esta carta. Ele pode ter se utilizado de algum amanuense, talvez Lucas, possa ter escrito para Paulo, mas quem ditou aquilo que deveria ser escrito foi o próprio apóstolo. Então, nos primeiros versos que lemos aí, do 9 ao 18, nós vemos aí um apelo de Paulo, um convite de Paulo, dizendo para Timóteo, venha para Roma, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, tome muito cuidado, porque há muitas coisas aqui que são perversas, Tenha cuidado no seu deslocamento desde Efésio até Roma, esteja atento com isso aí. Então Paulo, ele recomenda a Timóteo que se juntasse a ele em Roma. Ele desejava que o seu filho na fé, o mais depressa possível, estivesse com ele ali em Roma, o que provavelmente é motivo imediato pelo qual ele tenha escrito esta carta. Certamente, o objetivo de Paulo ao escrever essa carta foi para ter o consolo, ali do seu filho na fé. Meus irmãos, o ministério é uma caminhada prazerosa, abençoada, porém é uma caminhada muito árdua e muito espinhosa. E o fim do ministério, geralmente, eu digo isso olhando para muitos homens de Deus que dedicaram suas vidas ao Evangelho, que dedicaram suas vidas à pregação da palavra e que no final das suas vidas foram colocados de parte, Eles, como falam alguns lá pelo Brasil, eles foram jubilados, Mas de jubiloso não tem nada no coração desses homens, porque eles são convidados apenas para orar num culto, para receber os visitantes, para abrir um culto. Eles nunca são procurados naquele momento decisivos da igreja, como conselho, para tomar uma decisão de fazer ou não fazer. Nós geralmente somos como Absalão, somos como Reoboão, filho de Salomão. Nós geralmente deixamos o conselho dos anciãos, para ouvir o conselho dos jovens, dos mais jovens, que estão antenados, que estão aí sempre com a informação à ponta da língua. Mas, queridos, o que seria dos jovens, o que seria daqueles que estão começando hoje, sem a experiência daqueles que viveram e passaram muitos anos nessa caminhada? Eu acredito que nós erraríamos menos se nós parássemos um pouco para ouvir o que os nossos líderes, o que os anciãos da igreja têm a falar a respeito da sua caminhada. Deveríamos ouvir mais as histórias de homens de Deus, das suas experiências com Deus, de como eles venceram batalhas, de como enfrentaram momentos difíceis. Então, Paulo está dando aqui a Timóteo
esse privilégio de passar junto com ele os últimos momentos da sua vida. Quem sabe, recebendo as últimas instruções, né? Quem sabe, servindo Paulo de alguma maneira, ajudando aquele homem de Deus que sempre ajudou toda a gente. Não é? Sempre foi aquela pessoa pronto a ajudar, pronto a servir, pronto a levar um pouco mais de consolo àqueles que precisam de consolo. Então, a ênfase aqui, né, ela recai na palavra breve, né, a urgência que Paulo coloca aqui, por conta do inverno, conforme está no verso 21, não é? Venha depressa, por conta do inverno que estava chegando. E o inverno tornava difícil, não é, as navegações, tornava difícil qualquer movimentação nas águas ali do mar Mediterrâneo, do mar Adriático. Seria muito difícil isso, não é? Essa viagem seria mais difícil. E então Paulo está aqui aconselhando, dizendo, olha, venha antes do inverno, veja lá se você consegue trazer aí alguns utensílios que eu preciso aqui, não é? Isso é maravilhoso. E ao olhar para isso, né, eu vejo aí que Paulo, na verdade, o que estava no coração dele, a intenção que ele tinha dentro de si, era de fato gozar, junto com seu filho na fé, dos últimos dias da sua vida. Nós somos assim, irmãos. Nós queremos gente, principalmente naqueles momentos críticos das nossas vidas, nós queremos pessoas que de fato representam algo para nós. Representa aquela vanguarda, não é? Aquele pensamento de que a coisa vai continuar, não é? Nós hoje estamos aqui na retaguarda, não é? Eu já me considero, ainda que eu ainda estou nessa fase intermediária aí, não é? Não estou tanto lá aos 60 e tal, 70, mas também não estou lá entre os 30 e 40, não é? Entre os 20, 30 e 40. Eu estou aqui no meio desses dois grupos, mas é uma realidade. Nós, às vezes, precisamos olhar para frente e ver que há uma continuidade. Uma das coisas que mais eu gozo no Senhor e glorio no Senhor, em relação à nossa igreja, em relação a esse ministério, é a quantidade de jovens e adolescentes e crianças que estão sendo despertados pelo Espírito Santo. Então eu vejo que a mensagem ela vai perpetuar, que a mensagem ela vai ter continuidade, haverá uma continuidade espiritual, não é? Então, é isso que Paulo queria, certamente, né? Poder fortalecer a fé desse menino, não é? Eu digo menino porque ele era bem mais jovem do que Paulo, talvez nesse então ele tivesse aí os seus 40 anos, seus 30 e tal, 40 anos, não é? E então Paulo quer isso, quer esse aconchego, né? E o serviço, o aconchego e o serviço também, não é? De Timóteo junto a ele. Muitos comentaristas têm insistido que esse pedido ele entra em conflito com a parte anterior da carta, mas é claro que não. Onde Paulo, na parte anterior, Paulo havia pintado com cores bem tenebrosas, né? Um quadro de suas circunstâncias, e muitos acham que isso foi acrescentado posteriormente. Porque se as circunstâncias eram tão adversas, por que Paulo queria que Timóteo viesse? Não é? Se a situação era gravíssima, por que ele queria que Timóteo viesse? É claro que nós temos que entender isso dentro do contexto em que a epístola foi escrita, né? O elemento contrastante aqui dentro disso pode facilmente ser um elemento exagerado, não é? Dentro dessa perspectiva. Paulo sugere o desejo, não só aqui, né? Mas lá no capítulo 1, versículo 4, também ele vai falar, né? Embora ele aparentemente estivesse triste, né? Porque o seu julgamento formal ainda não havia tido lugar, os versos 6 a 8 não deve ser entendido com o significado de que ele esperava a execução imediata. É claro que o texto ali vai nos inferir isso, que
Parece que assim que ele mandou a carta, logo foi executado. Mas possivelmente isso não aconteceu assim. Pode ser que não tenha acontecido assim, não é? As instruções anteriores, né, tinham a intenção de equipar Timóteo para um longo ministério, né, que ele tinha que enfrentar. Então, Paulo está lhe dando conselhos, está dizendo: venha até mim, porque eu preciso de você aqui, não é? Não só do seu serviço, mas também da sua companhia, não é? É bom que você esteja aqui comigo. E Paulo, então, ele explica por que a circunstância em que ele estava ali naquele momento, né, tornavam compensadora a viagem de Timóteo, ainda que fosse perigosa, mas era compensadora, né? Era uma viagem longa, da onde Timóteo estava, em Efésio até Roma, né? E além disso, ele teria que trazer Marcos consigo, né? O João Marcos ia vir com ele aí nessa caminhada. Ele estava virtualmente sozinho, se formos observar aqui o texto. Fosse porque alguns havia desertado, fosse porque ele enviara outros com uma missão para falar do amor de Deus em outros lugares, como é o caso de Tito, não é? Ele vai dizer aqui que Demas, que foi companheiro de Paulo durante o seu primeiro período na prisão, que Paulo vai fazer menção dele em Colossenses 4 e 14 e em Filemão 24, esse Demas, Paulo vai dizer que ele abandonou e foi para a região da Tessalônica, né? Embora outrora esse servo fosse fiel, as suas motivações demonstraram-se insuficientes na hora da dificuldade. Existem muitas pessoas que estão com você até que a adversidade bate a porta. Quando chega o problema, eles viram as costas para você e seguem o caminho deles, né? O texto no verso 8 vai dizer que ele amou o presente século, né? O versículo de número 8. Tendo amado o presente século, aqui contrasta com a motivação dos genuínos cristãos, não é? Aqueles que de fato, não é? Deveria aguardar o aparecimento, né, desse grande Deus que viria para trazer recompensa a cada um de nós. Isso não implica necessariamente o fato dele ter amado esse presente século, não significa necessariamente apostasia. Não quer dizer que Demas tenha se desviado da igreja ou da fé ou assim. Mas isso acontece com muitas pessoas. No ministério isso se passa comumente. Há muitos pastores que hoje abandonaram o ministério, deixaram a sua carreira ministerial, seja por conta de circunstâncias adversas, seja por conta de problemas familiares, seja por conta de problema de saúde, seja até mesmo para ter um ano sabático, como muitos dizem, não é? Eu louvo a Deus que nesses quase 40 anos que eu sirvo a Deus como obreiro, eu ainda não tive esse ano sabático, né? Espero que algum dia Deus possa me permitir tê-lo, não é? Depois de servir a Deus até aonde Ele quer que eu sirva, não é? Então, Demas aqui, ele pode ter ido para um tempo de férias, por exemplo, né? Ele foi para Tessalônica e não sabemos o que ele foi fazer por lá, não é? Paulo diz que ele abandonou e seguiu o presente século, ou seja, certamente poderia ser um problema dos mais diversos. E o que é interessante nessa questão de que muitas vezes há pastores que abandonam a carreira, não é? Abandonam o ministério no sentido ativo e muitas vezes por motivos que eu já aqui citei, não é? Seja por motivo de família, seja por motivo de finanças, seja por motivo de saúde, seja por motivo de cansaço mesmo, de esgotamento, de saturação. Nem todos nós temos a mesma estrutura, não é? Nem todos nós aguentamos a pressão na mesma medida, e Deus sabe disso, é claro. Mas o que é interessante em tudo isso, que mesmo quando você decide tomar uma decisão de abandonar o ministério de uma forma efetiva, Deus não te ama menos e nem te obriga a voltar para a fileira, não é? Eu acho que o trabalho ministerial e o trabalho cristão,
ele é um trabalho voluntário, onde você, de livre vontade, deseja servir o Senhor, deseja fazer a vontade de Deus, não é? Então, seguir o presente século aqui pode significar seguir as coisas naturais dessa vida, não é? Seguir as coisas naturais dessa vida. Nós não sabemos o que aconteceu. E aí nós temos outros dois, que é o Crescente e o Tito, não é? Aparentemente, esses dois, eles recebem uma missão, né? Um comissionamento para irem fazer um trabalho missionário. A Bíblia diz que, o Paulo fala aqui, que Crescente foi para a Gália, né? E Tito para a Dalmácia, né? O lugar da Gália, vários manuscritos antigos, coloca essa parte da Galácia aí, ou da região da Galácia aqui, que nós muitas vezes interpretamos como sendo a Galácia do Sul ou a Galácia do Norte, não é? Mas essa Galácia aqui, ela pode ser traduzida como Gália, por exemplo, não é? Certamente, e isso alguns estudiosos apontam nessa direção, porque a Gália, a região da Gália, na época do Império Romano, falava do país de França, a região da Gália, não é? E alguns chegam a dizer que esse Crescente aí, não é? Ele foi cuidar de um rebanho que estava na França, aí nessa zona, né? Nas proximidades da cidade de Lyon. Há indício histórico disso aí, né? Até o segundo século, os escritores romanos chamavam a Gália, a região da Gália, ou que é a região da França moderna, de Galácia, né? De forma que pode, aqui Paulo está falando a respeito de obras missionárias e pontos de missões já na região próxima a Lyon, não é? Nessa região, numa região que chamava Vienne, não é? Que é uma terra que ficava próximo aí, né? Próximo à cidade moderna, a cidade atual de Lyon. Paulo, ele havia, para onde ele enviou Tito, né, que é na Dalmácia, no capítulo 15, verso 19 de Romanos, Paulo havia estado lá. Por isso, Tito provavelmente fora despachado para verificar o estado, né, do cristianismo naquela região da Dalmácia, não é? Paulo, inclusive, faz menção dessa região lá em Romanos. Esta referência confirma a autenticidade da carta, não é? Que essa referência a Tito indo para a região da Dalmácia mostra que essa carta é autêntica, pelo menos esse fragmento dessa carta, pois a carta de Tito, que foi escrita antes dessa carta de 2 Timóteo, foi endereçado para a ilha de Creta, para essa região aí, não é? Deve-se presumir que esta carta, a carta de 2 Timóteo, foi escrita depois, né, de todas as cartas de Paulo. Talvez seja a última carta que Paulo escreveu, foi a carta de 2 Timóteo. Então, naquela carta, capítulo 3, na carta de Tito, capítulo 3, versículo 12, você vai ver que Paulo pediu a Tito, né, para juntar-se a ele em Nicápolis, né, que ficava localizada na região do Épiro, né, e que ficava ao sul da Dalmácia, e que se juntasse a ele, por quê? Porque Tito provavelmente continuara em Roma, né, com Paulo, até aquele momento, quando Paulo o envia para essa região. A frase que diz, só Lucas está comigo, é outra frase também que pode ter uma interpretação diferenciada, não é? Só Lucas está comigo, não significa que todos os outros havia abandonado, mas que o serviço de Lucas a Paulo era um serviço que era um serviço especializado. Lucas não só era médico e certamente cuidava da saúde do apóstolo, mas também ele era um bom escritor e poderia funcionar muito bem com Paulo como amanuense, não é?
Então, quando fala que só Lucas ficou, não quer dizer que não houvesse outras pessoas que estivessem ali e que pudessem ajudar Paulo em alguma coisa, não é? Ele vai chamar a si mesmo de um velho, não é? Então, quer dizer apenas que ele, quando fala que só Lucas ficou, quer dizer apenas que ele agora estava, que Paulo agora, né, naquele momento em que ele escreve, ele estava necessitado de ajuda, de ajudantes, de pessoas que pudessem estar ali para o ajudar de alguma maneira. Ele tinha Lucas, que resolvia muitos dos seus problemas, mas era apenas Lucas, não é? Então ele tinha essa carência, essa necessidade de trabalho especializado. Se você é um pastor, não é? E se você está à frente de uma igreja, e se a sua igreja não tem todos os ministérios compostos como deveria ser, não é? Às vezes é um ministério só que está funcionando, você vai sentir o que Paulo está sentindo aqui, não é? Vai sentir, olha, nós estamos aqui fazendo o que podemos, não é? Eu tenho que cantar, tenho que tirar oferta, tenho que pregar, tenho que tocar o instrumento, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque falta colaboradores. Então, essa falta de colaboradores, não é? Ela faz com que Paulo pronuncie aqui essas palavras, só Lucas ficou comigo, não é? Só Lucas ficou comigo. Agora, o Marcos aqui, e aqui entra outra lição importante para nós, né? O Marcos era provavelmente o João Marcos, companheiro de Paulo e Barnabé, na chamada primeira viagem missionária, lá de Atos 12, 25, 13, 13, não é? E que voltara no meio do caminho, quando viu que a barra estava pesada, não é? Ele viu a situação difícil, o que ele faz? Ele abandona Paulo e Barnabé e volta, não é? Irmãos, o que eu vejo em tudo isso aqui, que Paulo está falando, o que eu vejo em tudo isso aqui é um aprendizado para nós. Por quê? Porque muitos de nós achamos que a obra do Senhor eu posso fazê-la sozinho. E Paulo está dizendo aqui que a obra de Deus, ela é importante. E é importante que estejamos juntos. É importante que haja unidade, é importante que hajam pessoas que venham a suprir aquelas faltas que nós, como líderes, muitas vezes temos. Não é? Não é tão bom alguém que chega e supre aquela lacuna no seu ministério que você é deficiente? Sim, com certeza, não é? Há coisas que você faz, mas há coisas que você faz porque é o seu chamado, você faz bem. E existem pessoas que vão fazer aquilo que você está fazendo e não está fazendo bem porque não é o seu chamado, não é? Eles vão fazer com excelência, e Deus merece nada menos do que excelência. Se você quer fazer um trabalho para Deus, tem que ser com excelência. Então, Paulo aqui na sua trajetória, quando ele discute com Barnabé, e não quer levar na sua segunda viagem, não quer levar João Marcos consigo, porque é muito difícil, queridos, quando você está numa jornada espiritual, e você está fazendo um trabalho que exige o seu máximo em todos os sentidos, você ter um auxiliar que você não sabe se ele vai continuar ou não, se ele não vai te deixar na mão a qualquer momento. Você que lidera a igreja deve saber muito bem disso, que há momentos, né, que nós confiamos em determinadas pessoas, mas desconfiando. Por quê? Porque já falhou uma vez, já falhou duas, já falhou três. Quando você precisou dele, ele não estava lá. Quando você precisou da ajuda dele para cumprir o papel dele naquilo que era a tarefa da divulgação do Evangelho, ele não apareceu, ele não compareceu. Está entendendo? Então, eu não julgo Paulo por conta de ter vedado a ida de João Marcos na sua segunda viagem. Mas eu vejo um Paulo aqui, nessa carta de 2 Timóteo, reconhecendo que as pessoas podem mudar e merecem uma segunda chance. Nós muitas vezes não queremos dar uma segunda chance. Achamos que uma vez que a pessoa falhou, ele vai falhar sempre, mas o tempo se incumbe de trazer maturidade às pessoas, de trazer maturidade aos obreiros de Deus, não é?
E ele vai falar aqui a respeito do João Marcos, né? Ele vai dizer, olha, pega Marcos lá e traga ele, não é? Traga Marcos aí contigo, e venha para a gente, porque ele me é útil aqui, não é? Agora, se você observar, coloca para mim, Vinícius, Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai ver que aqui Paulo já mudou, mesmo antes, né, dessa carta que ele escreve a Timóteo, ele já mudou o seu ponto de vista sobre Marcos. Ele vai dizer aqui no verso 10 o seguinte, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele quem? De Marcos, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Então, Marcos já tinha dado prova a Paulo agora, numa segunda oportunidade, quando Paulo está aqui preso na sua primeira prisão, ele já tinha dado a prova a Paulo de que ele era uma pessoa de confiança. E é exatamente por isso que Paulo fala com Timóteo, você vem e traga consigo João Marcos, porque ele me é útil, né? Ele me é útil. Esse jovem missionário podia ter estado em Colossos, né? Quando Paulo deu esta instrução à igreja de Colossenses, né? Desta forma, Timóteo precisava tomá-lo, né? Timóteo estava em Efésio, João Marcos estava em Colossos, e Timóteo precisava passar por Colossos, pegar Timóteo, e pegar João Marcos e ir com ele para Roma, onde estava Paulo. O ministério, né, para Paulo, não é? Era algo muito importante. Então ele vai dizer o quê? Olha, traga-me o João Marcos, porque ele me é útil, não é? Esse me é útil aqui, ele pode ter uma nuance genérica aqui dentro disso. Porém, provavelmente refere-se ao serviço pessoal, né? João Marcos poderia prestar um serviço pessoal, não é? Poderia ajudá-lo na redação de cartas, poderia ajudar como mensageiro a ser enviado, porque era um homem de confiança, que Paulo poderia colocar a mensagem sobre ele e mandá-lo para ir e fazer aquilo que deveria ser feito. Levar uma mensagem de Paulo àqueles que Paulo quisesse enviar. Marcos substituiria Tíquico, não é? Cá no serviço a Paulo, porque Paulo estava mandando Tíquico, não é? Para tomar o lugar, ou para cuidar da igreja de Efésio, enquanto Timóteo e Marcos viriam para Roma para atender as demandas e as necessidades de Paulo. Veja como o apóstolo, ele se preocupa com cada detalhe, ele se preocupa com tudo, ele fala aqui detalhadamente a respeito de cada situação, né? Quando ele fala, olha, Tíquico vai estar indo para aí, né? Eu mandei Tíquico, que certamente Tíquico era o emissário, né? Aquele que estaria levando esta carta a Timóteo, e também certamente que substituiria Timóteo no serviço e no exercício ali na comunidade cristã. O verbo enviei-o, todavia, provavelmente uma marca peculiar nas epístolas de Paulo, que significa que Tíquico, ele seria o portador da carta, não é? Ele estava sendo enviado, a palavra aqui, não é que Tíquico, a partir daquele momento, seria um apóstolo, mas que ele seria o portador da missiva que Paulo estava enviando para Timóteo, ok? Tíquico havia acompanhado Paulo, né, lá em Jerusalém, você pode ver isso em Atos capítulo 20, versículo 4. Também ele foi levado para Colossos, capítulo 4, versículo 7 a 9, e também para Efésios 6, 21. Pode ser que Paulo pretendesse que esse Tíquico agisse como representante de Timóteo, enquanto Timóteo estivesse na sua viagem ali em Roma, conforme eu falei anteriormente.
Então, esse era certamente o pensamento de Paulo. A igreja lá não pode ficar descoberta. Ela precisa que tenha um homem de confiança. E esse homem de confiança é Tíquico. Amém? Isso é maravilhoso. Com a aproximação do inverno, verso 21 do capítulo 4, Paulo pede a Timóteo para trazer a sua capa, não é? Para trazer a sua capa. A capa que ele havia deixado em Troade, na casa de um certo homem chamado Carpo. Essa capa era uma capa, como é que eu diria? Uma capa bem pesada, ela é tipo um tecido grosso, não é? Como os peruanos utilizam ali nas partes mais altas, e os mexicanos também, da Cordilheira dos Andes. É aquela roupagem que tem um buraco em cima onde você veste a cabeça e aquilo fica uma bata assim bem grande, não é? Então, esse é o significado dessa capa que Paulo pede. E certamente Paulo deixou essa capa lá na casa de Carpo, porque era muito pesada. Então ele fala para Timóteo: Timóteo, passa lá na casa dele e traz para mim lá, não é, a capa que eu deixei lá, né? E traga também, além da capa que eu deixei, traga também os pergaminhos, não é? Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros, né? Esses livros aqui, certamente, é uma referência aos livros do Antigo Testamento, não é? Aos escritos do Antigo Testamento, que certamente Lucas fizeram a compilação, né, desses livros, e os pergaminhos, que eram folhas de papel, era couro, não é? De animais, que se utilizava para escrever, era muito caro, e certamente eram alguns pergaminhos com escritos de Paulo, né? Que trouxesse ali, né, a cópia de alguns pergaminhos, que poderia também conter nesses pergaminhos, não é, alguma tradução de Paulo do Antigo Testamento, alguma tradução de alguns livros do Antigo Testamento. Enquanto ele estava ali esperando o seu julgamento, ele queria dedicar o seu tempo final, né? E aqui aprendemos também uma lição importantíssima aqui, no que diz respeito à questão de aproveitarmos o nosso tempo com a palavra de Deus e com a oração, não é? O homem está com a sentença de morte já diante de si e, no entanto, ele quer os pergaminhos, não é? Que certamente era alguns escritos seus ou alguns escritos do Antigo Testamento, que é os livros, que pode ser uma referência aos seus livros ou também alguns livros do Antigo Testamento. Ele queria que Timóteo trouxesse aquilo para que ele pudesse estudar aquilo, para que ele pudesse ler, né? Nós estamos falando de um homem que está aguardando a sua sentença de morte. Estamos falando de um homem que está no final da sua carreira, está no término da sua caminhada aqui neste mundo, e, no entanto, ele não cessa de aprender. Aleluia! Ele não quer parar de conhecer os conselhos e os desígnios de Deus. Ele sente que cada segundo da sua vida pode ser aproveitado para instruir pessoas, e para isso, mesmo ali diante da morte, ele precisava estar pronto para tal tarefa, né? Ele alertou também a Timóteo sobre Alexandre o Latueiro, né? Alexandre o Latueiro, que resistiu às suas palavras. Nós não temos assim grande informação sobre esse Alexandre, né? Ele vai falar sobre ele aqui, vai falar também em 1 Timóteo 1:20, vai falar também em Atos 19:33, não é? A respeito de um tal Alexandre, mas o nome Alexandre naquele tempo era um nome muito comum, não é? Então, agora, por isso que ele designa Alexandre o Latueiro, né? Alexandre o Ferreiro, me causou muitos males. E talvez, possivelmente, esse seja o Alexandre do capítulo 1, versículo 20. Coloca o 20 para mim. Então, certamente esse que resistiram, não é? A Paulo, ele vai falar aqui, coloca o verso 19. Mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns,
tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quem são esses que naufragaram na fé? Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Agora volta para o capítulo 4, lá para aquele verso, penso que o verso 13 que a gente estava lendo agora há pouco. Para a gente ver, tentarmos comparar esses dois aí, não é? O Alexandre do capítulo 1, versículo 20, com esse outro Alexandre, que Paulo aí vai falar que ele deu muito trabalho, não é? Que ele deu muito trabalho. Ele foi alguém, verso 14, né? Alexandre Ferreiro me causou muitos males. A gente não sabe quais foram os males que esse Alexandre causou para Paulo, não é? Mas quem é pastor, você sabe que existem pessoas que às vezes chegam à sua vida, não é? São agregadas à sua vida, às vezes pelo próprio diabo, para perturbar você, para trazer tristeza ao seu coração. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, não é? De pessoas que você trata com todo carinho, que você trata com todo amor, que você dá todo o apoio e a pessoa por trás está falando mal de você, está te apunhalando, está trabalhando e conspirando contra você. Esse Alexandre aqui certamente era um judeu, e Paulo vai dizer que lá no capítulo 1, versículo 20, ele entregou ele para Satanás. E aqui ele vai falar que o Senhor dará a retribuição. Parece que esse Alexandre, ele não mudou de atitude, ele continuou perturbando a vida do apóstolo, perturbando a vida desse homem de Deus. Queridos, quantos e quantos têm perturbado a vida de homens de Deus, têm dificultado a caminhada dos servos de Deus, não é? Agora, Paulo vai dizer, o Senhor dará a retribuição de acordo com aquilo que ele fez. Paulo aqui não está fazendo uma oração imprecatória, como muitos podem, já vi alguns afirmar, Paulo, mas ele fez uma oração imprecatória ali sobre Alexandre, não é? Dizendo para o Alexandre que o Senhor vai tratar com ele. Não, Paulo está utilizando um versículo que está no Salmo, no livro dos Salmos, né? Onde o texto vai dizer, olha, que o Senhor retribua, que o Senhor pague a você aquilo que você tem feito, não é? Que o Senhor trate com você com dureza. Não que você vá desejar isso, mas a própria justiça de Deus se incumbirá disso. Deus não toma o culpado por inocente. As pessoas que dificultam a pregação do Evangelho, as pessoas que trabalham contra homens de Deus, eles terão o seu pago sim. Não é porque o homem de Deus quer, mas é porque Deus é justo. Deus é justo. Assim como está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, não é? Se o ímpio que pratica a impiedade se converter e mudar suas atitudes, Deus se esquece. Mas se ele perseverar na atitude errada, Deus vai condená-lo. Então isso é claro como água. Da mesma maneira o justo. Às vezes a pessoa começa bem na sua caminhada, mas em algum ponto da sua caminhada ele se desvia. E por conta disso, Deus vai puni-lo, disse o profeta Ezequiel. Então, isso é importante nós percebermos. E para terminar, o verso 19, até o verso, coloca para mim, Vini, o verso 19, do verso 19 até o verso 22, nós temos aí a saudação de Paulo a alguns amigos especiais. O nosso tempo já esgotou, mas eu queria pelo menos fazer menção de algumas coisas aqui, que para mim é importante nesse texto. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nessa passagem é que Paulo pensa nos outros mesmo estando próximo de sua morte, como Cristo, quando estava na cruz, não é? Ele olha e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo cumpriu, irmãos, o requisito pastoral, né? Conforme ele coloca lá em Tito, capítulo 1, versículo 8, né? É onde ele diz lá em Tito que o homem de Deus, ele deve ser amante do bem, não é? E essa deve ser a nossa posição. Nós temos que ser amante do bem. Olha o que o verso diz. Pelo contrário, o bispo deve ser o quê?
hospitaleiro. Pelo contrário, aqui é uma referência ao verso anterior. Ele deve ser amigo do bem. Olha que coisa linda. Amigo do bem. Em algumas versões aparece amante do bem, não é? Amante do bem. O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si mesmo. Coisa linda, né? Priscila, que também é chamada em algumas versões de Prisca, não é? E Áquila eram amigos particulares de Paulo. Você vai ver que Paulo, lá em Atos 18, versículo 2 e versículo 18, fala a respeito desses, não é? Ele fala também de outro, né? Ele fala do Erasto, não é? Ele não se esquece de ninguém, é uma mente maravilhosa essa de Paulo. Atos 19, 22 faz menção desse Erasto aí, né? Ele fala também de um Trófimo, né? Que é mencionado em Atos capítulo 20, versículo 4, e no capítulo 21 de Atos, versículo 29. Esse Trófimo, ele era da cidade de Efésio, né? E aqui há um ponto curioso que eu queria ressaltar. Observe que, coloque para mim aí, dê saudação a Prisca e Aquila e a casa de Onesíforo, próximo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, o que acontece com Trófimo? Eu deixei o doente em Mileto. Então veja bem, por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Eu ouço por aí muitos pregadores da prosperidade, pregadores desses pregadores pós-modernos, que dizem que o crente não pode ficar doente, se fica doente, algum pecado está na vida dele. Então, se toda doença fosse curada, Paulo teria curado o Trófimo, que era amigo dele, que ele faz menção aqui, e ele vai dizer que ele ficou doente lá na cidade de Mileto, não é? Então, a ausência de cura não prova necessariamente uma falta de espiritualidade. Esse Trófimo aqui era amicíssimo de Paulo, era alguém que serviu Paulo, e Paulo disse, olha, eu deixei ele doente lá em Mileto. Por que Paulo não curou? Paulo tinha um dom de cura. Muitas pessoas foram curadas por ele. Coisa maravilhosa, não é? Agora, e Paulo encerra o último verso, a graça esteja convosco, não é? O Senhor esteja com o seu espírito, verso 22, a última parte, a graça esteja com vocês, aleluia, a graça esteja convosco, diz Paulo, e encerra a sua parte nos escritos do Novo Testamento. Graça é a palavra que marcou o ministério de Paulo, a palavra que norteou a vida desse homem, é a palavra com a qual ele encerra o seu ministério. E eu espero, meu querido irmão, que esta seja também a palavra-chave das nossas vidas, que essa seja também a palavra que venha estar nos nossos lábios constantemente, que essa graça salvadora, essa graça maravilhosa de Deus, que esse evangelho da graça, não é? Aleluia, esteja com cada um de nós. Aleluia. A graça seja convosco, não é? Por outro lado, dirigida à comunidade, como demonstra aqui o plural. Não era só com Timóteo, mas era com toda a igreja. O convosco aqui inclui a comunidade. Uma oração pedindo graça era a bênção costumeira de Paulo, conforme a gente pode ver em 1 Timóteo 6, 21, Gálatas 6, 18, 1 Coríntios 16, 23. Paulo sempre está aqui encomendando a graça de Deus. Queridos, que lições poderosas Paulo nos traz nesses últimos versos. Que você possa guardar isso no seu coração, queridos. A obra de Deus não é para muitas pessoas, mas também não é para um só. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, principalmente quando a nossa mobilidade física vai diminuindo, quando a nossa capacidade cognitiva vai diminuindo, quando o nosso vigor, a nossa força vai diminuindo. Nós necessitamos de pessoas que se posicionem e que se coloquem ao nosso lado no exercício do ministério. É gostoso para um pastor e um líder olhar para frente e ver diante de si a esperança expressa na vida dos adolescentes, crianças e jovens. É maravilhoso isso. É maravilhoso saber
que Deus, ele usa pessoas diferentes para ministérios diferentes. E todos são bem-vindos no corpo de Cristo. Outra coisa importante que você tem que parar e pensar na questão ministerial é que nós temos que ser homens de Deus no sentido de dar sempre uma segunda oportunidade. Que Deus nos ajude a olhar para isso. E outro ponto muito importante, nunca se esqueça dos seus amigos, das pessoas que te apoiaram, das pessoas que estiveram ao seu lado nos momentos difíceis da sua vida. Guarde-os no coração, guarde-os na sua memória, ore por eles. E mesmo que muitas vezes, como no caso de Paulo em relação a Trófimo, você não pode fazer muito para ajudá-lo a resolver um problema, mas você pode demonstrar um espírito de graça manifestado em sua vida. Que Deus abençoe você, que tenha um restante de noite abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor. Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, por toda a liderança da Missão Lusitana, aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor esteja presente na vida deles, Pai. Eu os abençoo, peço a Tua graça, peço o Teu discernimento, ensina os Teus servos a serem diferentes, Pai. Nós vivemos num tempo de grandes conflitos, mas o Senhor é aquele que segura em nossas mãos e que nos leva à vitória por meio de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe você, um bem-aja a todos, um abraço. Deus abençoe.